canção que eu fiz com um carinho enorme. A canção chama-se Chuva de Honestidade. Essa música foi feita para o Canal do Sertão, na região do Araripe. Cícero Mendes e Chico Justino para cantar comigo. Vamos assim. Olha aqui. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me mata de vergonha os currais coronéis e suas cercas. Eu pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho do ano fez progresso e teve evolução. Eu sei, vai lá! Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se investe de fartura, dando força total à agricultura, faz brotar a folha verde no deserto. Dá pra ver que o desmanda aqui é certo, sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que rega a plantação. Eu sei, eu sei. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Viva Deus! Cheiro no coração! O cérebro da nossa operação. É isso aí, pessoal. Chuva de Honestidade, né? Uma canção muito bonita, que tem uma letra muito forte, uma crítica, né? Muito pesada ao sistema político que nós temos hoje, aí da autoria do
do grande autor e compositor do Flávio Leandro, né? Então, nos leva a refletir, né, num período desse, de eleições no Brasil inteiro, leva a gente a pensar quais são os propósitos, né, realmente de todos os políticos, né, dos candidatos a vereador, candidatos a prefeito. Daqui uns dias também será para governador, presidente, deputado, senador, né, e a gente tem que pensar bastante para poder fazer uma escolha o menos errado possível, né, porque está difícil. Essa chuva de honestidade tá muito difícil. É o que a gente espera, né? Ninguém quer uma enchente de caridade, não, como diz na música. O que a gente quer é chuva de honestidade. Se não somente os políticos, mas se a humanidade inteira, né, tivesse um mínimo de decência e tivesse essa honestidade fosse algo mais presente, com certeza muitas mazelas do mundo não existiriam, né? Então é isso aí. Vamos torcer para que todos esses candidatos tenham um bom propósito, né, para com o seu povo. Esperar que os que venham a ganhar, todos os prefeitos do Brasil e vereadores, possam fazer um bom trabalho e ter esse zelo, né, com o povo através da honestidade, querendo sempre desenvolver o bem comum e não fazer trabalhos que afetem, né, a população de forma que fazendo desvios, né, com desmandos. Então é isso aí, vamos torcer também para que eles possam fazer um trabalho voltado para o desenvolvimento do bem comum. Bom, pessoal, mas voltando aqui à nossa aula de matemática da semana passada, que iniciamos matemática financeira, né? E aí eu dei alguns exemplos para vocês que era sobre razão e proporção, para poder a gente entrar na parte aqui de porcentagem, né? Então, se você observar aqui, no nosso capítulo 6, matemática financeira, eu anotei aqui 4 problemas, eu coloquei aqui 4 problemas para a gente refletir sobre eles. Veja estas situações e reflita sobre as mesmas. José ganha um salário de R$ 2.250 e ganhou um aumento de R$ 360. De quantos por cento terá sido esse aumento? Olha só, em determinadas situações, nós temos valores absolutos. Então, o valor absoluto aqui, ó, o valor absoluto aqui é 2.500. E ele teve um aumento de outro valor absoluto, que foi 360. Então, não foi dado o aumento em porcentagem. Mas a pessoa, de repente, pode ter uma curiosidade de quantos por cento, né, terá sido o aumento, porque a gente acaba querendo se basear, né, para basear com o aumento do salário, com, sei lá, o aumento da inflação, a gente acaba querendo saber. Então, nesse caso aqui, nós teríamos que fazer uma forma básica aqui, seria uma regra de 3, né? Dizer que 2.250 seria 100%, né? E aí 360 representaria quantos por cento? Então, poderia resolver isso aqui com uma regra de 3, né? Quando não aparece a porcentagem, aparece só os valores absolutos, sai mais viável aqui resolver através de uma regra de 3. Já nesse segundo problema aqui, nós temos o seguinte: Carlos recebeu um aumento de 30% sobre o salário, que é de R$ 1.700. Quanto será que ele passou a ganhar? Ora, aqui ele oferece percentual, né, 30%, e oferece um valor absoluto de 1.700.
e quer saber quanto ele passou a ganhar. Quer dizer, está falando que ele quer saber o que ele passou a ganhar em valor absoluto. 1.700 mais 30% dá quanto? Então ele não quer saber a porcentagem ele já tem, ele quer saber o valor absoluto, né? Quanto é 30%, né, de 1.700 e aí quanto passou a ganhar. Então é só fazer essa continha mesmo, 30% de 1.700. Nesse sentido aqui, seria fazer assim, 30%, né? Quando a gente diz porcento, quando diz de, é multiplicando, de 1.700. Ou então eu já poderia levar isso aqui já dividido, ó, 30% quer dizer 30 centésimos, ou seja, 0,30 ou 0,3 é a mesma coisa, de 1.700, né? Então aqui seria só 0,3 vezes 1.700, seria só o aumento. Depois eu ia ter que somar com o principal aqui, que é o 1.700. Outra situação, Pedro fez um esforço e conseguiu reduzir a conta de energia de R$ 185 para R$ 125. 185 para 125. Qual terá sido a diferença em porcentagem? Olha só, houve uma redução na conta de energia e a pessoa quer saber quanto foi em porcentagem essa diferença, né? Então, teria que pegar o valor, né, o valor atual, que seria 125, e dividir pelo valor anterior, que é 185. Quando o número de cima é maior do que o de baixo, vai dar mais de 100%. Quando o número de cima é igual ao de baixo, vai dar 100%, exatamente 100%. Agora, quando o número de cima é menor do que o de baixo, aí vai ser menos de 100%. Claro, se ele pagava 185, era o 100% dele, passou a pagar só 125, então foi inferior a 100%, ao que ele pagava antes. Outra situação, Clara comprou uma geladeira nova que custava R$ 1.800 à vista. Como ela resolveu pagar em 10 prestações, houve um acréscimo de 5% no valor da geladeira. Quanto a Carla pagará pelo produto? Ora, ela tinha 1.800, né? Aí existem essas situações que pode ser aumento ou desconto, que a gente vai estudar tudo isso um por um, né? Então, no caso aqui, houve um aumento de 5%. Existem várias maneiras de você calcular esse 5% de 1.800, né? Então, pode ser da seguinte forma, 5% é 0,05, né? 5 centésimos. Pode ser escrito assim, ó, 5% e ainda 5%, ó, 5 centésimos, né? Então seria 5 centésimos vezes 1.800. É só fazer 5 vezes 18, né? 5 vezes 18. 5 vezes 8, 40. Bota o 0 e leva 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Né? Acrescenta esses dois zeros. Certo? E conta duas casas depois da vírgula aqui. Ó. Então, duas casas depois da vírgula. Então, teria aí um aumento de R$ 90 no preço da geladeira. Passaria a ser 1.890, né? Então, são diversas as situações, pessoal, que envolvem porcentagem. Pode ser no dia a dia, no comércio, né? Com as pessoas fazendo propaganda, desconto, de aumento, de taxa, de boleto que você vai pagar, de cobrança de juro. Só um instantezinho que teve uma quedazinha aqui, descarregou que a bateria do notebook, mas já deu certo. Bom, então como eu estava falando, então nós encontramos a situação de porcentagem em todas as situações no comércio, né? Com boletos, com contas para pagar, com compra de mercadorias, e aí também nós temos, por exemplo, na televisão, no jornal, na internet, na revista, por exemplo, aqui o
o coronavírus, né? Todos os dias a gente escuta o percentual de aumento no número de casos, ou então na redução, tudo é na base da porcentagem, certo? Aumento de tantos por cento no preço do combustível, ou então inflação, tantos por cento, tudo é na base da porcentagem, né? E aí é uma palavra que faz parte do dia a dia da gente. Então essa porcentagem a gente já sabe que é um total de 100, né? É um total de 100, onde a gente tem como referência, por exemplo, de 100, se eu tirar 73, eu estou tirando 73 de 100, 73%, né? De cada 100, tira 73. Por exemplo, se eu tirar 50, eu estou tirando 50 de 100, então é 50%. Aí, se eu tirar também de 50, ó, veja que 50 é a metade de 100, então é 50%. Da mesma forma que eu posso fazer uma referência do seguinte, ó, a metade de 50 é 25. Então eu posso dizer que 25 de 50 também é 50%, né? Porque 25 de 50 é a metade. Então ele também seria 50%, né? Então eu posso fazer uma referência, dizer que 10 é a metade de 20. Então 10 representa 50% de 20. Então não é obrigado seguir só em cima do 100, né? O 100 é uma referência. Você pegando, por exemplo, 80, né? E 80 e pegando 20 de 80. Se você pegar 20 de 80, é como se você estivesse pegando 25%, né? Porque 80 seria assim, ó. Digamos que esse quadrinho aqui completo seja 80. Então aqui eu tenho 20, 20, 20 e 20, ó. Certo? Então se eu pegar só um desse aqui, eu estou pegando o quê? Estou pegando um quarto, que representa 25% do total, né? Então 20 seria 25% de 80. Então tem essas referências desse jeito. Aí, pessoal, a gente pode, como eu já escrevi aqui para vocês, a gente pode fazer essas referências da seguinte maneira. Veja bem, se eu pegar o 1, ele é o 100%, né? O 1, toda conta que der 1 de divisão, então é um 100%. Por exemplo, se eu pegar 13 e dividir por 13, isso aqui é 100%, porque 13 por 13 é 1, né? Então, 100%. Se de 15 eu peguei apenas 10, eu não peguei tudo, eu não peguei os 15, peguei só 10, então não é 100%, né? Então, tem várias maneiras de eu representar 100%. Por exemplo, 13 sobre 13 é uma forma de representar 100%, sem problemas. Então, aqui eu posso fazer uma porcentagem de 5%, como eu já fiz agora há pouco. 5% quer dizer 5 dividido por 100. 5 dividido por 100, né? E também outra forma de representar, quer dizer 5 centésimos é 0,05, né? Cuidado quando vocês observarem isso aqui, ó. 0,3, isso aqui não é 3%, isso aqui é 30%, porque aqui está na casa do décimo e não do centésimo. Agora, isso aqui sim é 3%, ó. Aqui quer dizer 30%. É só acrescentar esse zero para você ver que fica 30%, mas não é obrigado a estar o zero. Então, 0,03 seria 3%, que é 3 centésimos, 3 sobre 100, certo? Então, cuidado com esses valores aí. Outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, como eu já disse, se o número de cima é maior do que o de baixo, vai passar de 1. Por exemplo, se eu pegar 15 e dividir por 10, se eu pegar 15 e dividir por 10, vai dar 1,5, né? Vai dar 1,5. Então,
O que está antes da vírgula é o 100%, e o que está depois da vírgula é o acréscimo, certo? Seria o acréscimo. Então está passando aqui o quê? 50%, certo? Aí, por exemplo, se eu pegar 15 e dividir por 15, vai dar 1. Então é o quê? 100%. Se o número de cima for maior, vai passar de 1. Aí é o acréscimo. Se o número de cima for igual ao de baixo, é 100%. Não vai passar e nem faltar. Agora, por exemplo, se eu colocar aqui 8 dividido por 10, 8 dividido por 10 vai dar igual a 0,8, 8 décimos. Então isso aqui não deu 100%, só deu 80%. Está faltando 20% aqui, tá certo? Não chegou a 100%. Um detalhe por exemplo, assim, detalhe bem importante. Se cada unidade antes da vírgula vale 100, né? 100%. Então, se eu tiver, por exemplo, 2,3, por exemplo, então aqui eu tenho, se esse 2 aqui, é 1 mais 1, como aqui, 100%, 100%. Então, está passando o quê? De 100%? Está passando 130%, Está passando 130%. Porque além do 100% é só uma unidade. Se eu tenho 2 unidades, então já tenho aqui 100 a mais, certo? Por exemplo, se eu fizer aqui, imagine que eu tenho uma conta de energia. Imagine que eu tenho uma conta de energia que ela é R$130, certo? Essa conta de energia é R$130 no mês passado. E neste mês a conta de energia veio 480, certo? A conta veio 480. Aí eu vou dividir o valor atual pelo valor anterior, para eu saber quanto aumentou, quantos por cento aumentou. 480 dividido por 130, divide aqui por 10 e por 10, então vai ficar 48 por 13, né? Vou fazer essa continha aqui. 48 dividido por 13. Quantas vezes esse 13 cabe dentro do 48? Cabe 3 vezes. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. Para 18, 9. A 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Para 4, nada. Então, divide isso aqui em 90 pedaços, né? Tudo que vier agora aqui é pedaço. 90 dividido por 13, deve dar mais ou menos aqui deixa eu ver aqui. Deve dar, deixa eu fazer aqui na calculadora para ir logo direto. 90 dividido por 13. Deu 6, né? Aí dá 6 vezes 3, 18 para 20, 2. Leva 2. 3 vezes 3, 6 vezes 1, 6. 6 com 2, 8. Para 9, 1. Sobraram 12 aqui, né? Então, pessoal, perceba o seguinte. O que é que está passando de 1? Está passando aqui, está no 3. Então, nós temos 1 mais 1 mais 1. Entenda que isso aqui, 1 só é 100%. E esse 1 mais 1 aqui que está passando, dá 200%. 100 mais 100. Tá certo? Então, nós temos aqui um aumento nessa conta de energia de 260%. Muitos alunos, eu estou explicando isso antecipado, porque muitos alunos têm essa dificuldade de compreender por que isso aqui é desse jeito. 100% é quando dá 1. Que passar de 1, né? Se tiver aqui, antes da vírgula, for um 5, então eu tenho um aumento de 400%. Porque o 1 é do 100% normal, que está passando de 1. 4 unidades. Cada unidade é 100. Então está passando 400%. Entende? Então vamos lá no livro, né? Quis dar aqui fazer essas diversas explicações aqui para que a gente possa ir agora
no livro, né, para ver como é que está lá. É importante a gente fazer, voltando aqui para o livro, fazer a leitura, né, fazer a leitura no livro, porque a gente vê exatamente o que eles estão propondo, né? Então, no volume 1 desta coleção, resolvemos alguns problemas envolvendo porcentagens. As porcentagens também podem ser expressas na forma de fração centesimal, fração cujo denominador é igual a 100. Na forma decimal, dividindo-se o numerador pelo denominador da fração. Observe as diferentes representações. 35% é 35 sobre 100, ou então 0,35. Tudo isso aqui é representação de porcentagem. 13,6% quer dizer 13,6 sobre 100, ou 0,136%. 8%, 8 sobre 100, ou 0,08. 120% é 120 dividido por 100, onde fica 1,20, né, ou 1,2. Para se obter, por exemplo, 32% de 800, podemos calcular da seguinte forma. 32% é 0,32. Aí você faz essa multiplicação direta, né? Multiplica o 32 vezes 8, acrescenta os 2 zeros e volta 2 casas, né? No caso aqui dá 256. Também pode fazer o uso dessa calculadorazinha simples, né? No celular também é desse jeito. Você pega os 800 e faz 800 vezes 0,32, que você vai obter o quê? 256. Para saber quanto é 32% de... Quando a gente fala de, é justamente multiplicando, né? 32% de 800. Então, outra possibilidade é usar o cálculo mental. Como 10% de 800 é igual a 80, lembre-se de que 10% de um certo valor corresponde à 10ª parte desse valor. Então, temos que 1% de 800 é igual a 8. É claro, né? Se 1% de 100 é igual a 1, 1% de 800 é igual a 8. Isso é lógico. Então, podemos fazer 32 vezes 8. Dá na mesma, né? 32 vezes 8. Que dá igual a 256. É outra forma de resolver. Então, porcentagem é assim. Existem inúmeras maneiras da gente resolver. Vamos ver aqui algumas situações que envolvem aumentos e descontos, né? Como eu já falei para vocês, o preço normal é 100%, que equivale a um total, né? O que passar de 1 é aumento e o que faltar para dar 1 é desconto, né? Vai ser menos de 100%. Então, certa loja vende uma máquina de lavar roupas por R$ 900. Se a loja promover um aumento de 6%, em seus preços, quanto a máquina passará a custar? Então, está aí uma loja, né? E com diversas ofertas, mas aí também tem no caso está falando em aumento. Então, o aumento será de 6%, de R$ 900. 6% é 6 sobre 100, ou seja, 6 centésimos, 0,06. 0,06 vezes 900 dá 6 vezes 9 é 54. Então, R$ 54, né? O novo preço da máquina será R$ 900 mais R$ 54, ou seja, 954. Então, é 900 mais 6% de 900. O 900 representa esse 1 aqui, ó, 100%, né? E o 0,06 é o aumento. Então, vai dar o quê? 1,06. Certo? Entenda isso, ó. Esse 1 aqui é o 100%, que é o 900, né? É o preço da máquina, 100%, 900. E o que passa de 1 é o aumento, 0,6, que é 6%.
Agora, se eu multiplicar 1,06 por 900, eu vou encontrar o valor total da máquina. Não só o aumento, mas o valor total, que dá igual a 954. Se levar isso para uma calculadora, fica da seguinte forma: 900 mais 6% dá igual a 954. 900 mais 6%. Pode fazer na calculadora que dá desse jeito aí. Da mesma forma que se for desconto, você bota menos. Também dá certo, sem problemas. Seguindo aqui o mesmo raciocínio, podemos concluir que se o aumento fosse de 30%, multiplicaríamos o preço original por 1,3, né? 1,30 e 1,3 é a mesma coisa. Se o aumento fosse de 16%, multiplicaríamos o preço original por 1,16. Se o aumento fosse de I%, multiplicaríamos o preço por 1, que é o 100%, né? Mais a porcentagem aqui apresentada, né? I%. A taxa aqui, ó, 6%, 10%, 15%, quanto fosse, né? Então, siga essa lógica aqui. É sempre o 1 representando 100% mais a taxa de aumento, certo? Ou então de desconto, né? Se, por outro lado, em liquidação fosse anunciado um desconto de 20% no preço da máquina de lavar, quanto ela passaria a custar? O desconto seria 20% de 900, então 20% quer dizer 0,2, né? 0,2 de 900, assim, com a prática, com o tempo, a gente vai pegando uma prática danada com isso aqui, ó. Você tirar 20% de 900, você só faz multiplicar 2 vezes 9 dá 18, você já imagina logo que é R$180, né? Automaticamente a gente já pensa nisso, ó. 2 vezes 9 é 18, 180. O novo preço da máquina seria R$900 menos 180, que dá R$720. Poderíamos efetuar diretamente da seguinte forma: 900 menos 2%, ou seja, 2 centésimos aqui, ó. 2% não, desculpa, 20%. 2 centésimos se fosse assim, ó, 0,02, mas não é. Aqui é 0,2 é 20% de 900. Então, eu tenho aqui o 100%, né? Menos 0,2 vai dar aqui 0,8. Ou seja, 0,8 vezes 900 dá 720. Se a pessoa ganhou um desconto de 20%, ela não vai pagar 100%, ela vai pagar 80%, que é 100% menos os 20% de desconto. Aí ela vai pagar 80%, ou seja, como é que eu faço 80%? 0,8. 0,8 de 900 é 720. É uma forma de fazer, uma forma rápida de fazer, né? Note que o preço original foi multiplicado por 0,8. Isso significa que nessa liquidação pagaremos 80% do valor original do produto, né, da máquina. Para fazermos os cálculos acima com uma calculadora simples, basta pressionar 900 menos 20%, ó, menos 20 e o sinalzinho de porcento, que já vai dar igual a 720. Segundo o mesmo raciocínio, podemos concluir que, se o desconto fosse de 8%, multiplicaríamos o preço original pelo seguinte, seria 1 menos 8%, né, 8 centésimos. Então, pessoal, se você tem um desconto de 8%, você não vai pagar os 100%, você vai pagar 100 menos 8. 100 menos 8 é 92, então você vai pagar 92%. Aí você faria 92% de 900, dá quanto, né? Se o desconto fosse de 15%, multiplicaríamos 0,15, né? 0,15 por 900, ou seja, você não vai pagar 100%, você vai pagar só 85%, porque você teve um desconto de 15%, beleza? Então você multiplicaria só 0,85 pelo 900. Já faz uma conta direta aqui. Se o desconto fosse de I%, né, a taxa, que esse I aqui representa a taxa, multiplicaríamos o preço original da máquina por 1, aqui que é o 100%, né?
menos essa taxa sobre 100, ó, que seria a porcentagem. Continuando, vamos aqui à variação percentual, né? Agora, o que vai fazer a gente aprender mesmo direitinho aqui a porcentagem é fazermos as atividades. Nós temos aí 20 questões, que eu vou dar uma olhada quantas questões a gente vai fazer, certo? Variação percentual. No início do mês, o preço do quilograma do salmão em um mercado municipal era de R$ 40. No final do mês, o mesmo tipo de salmão era vendido a R$ 43 o quilograma. De que maneira podemos expressar esse aumento, né, em valores absolutos? O aumento foi de R$ 3, né? Em valores absolutos, o aumento foi de R$ 3. Calculando a razão entre esse aumento e o valor inicial, encontramos 3 sobre 40, né? 3 sobre 40, que foi o que aumentou. O que aumentou foi R$ 3. Então, R$ 3 em cima de 40 vai dar 0,075. Se multiplicarmos isso aqui por 100, que é em porcentagem, né? Nós vamos ter o quê? 7,5%. Seria a taxa, né? Dizemos que 7,5% é a variação percentual do preço do quilograma do salmão, né? Outra forma de fazer também, aqui ele pegou e dividiu só o aumento, ó. Ele dividiu só o aumento, que foi R$ 3, pelos 40. Mas eu poderia também fazer o seguinte, ó, pegar o valor atual, que é 43, dividir pelo valor anterior, que é 40. Isso aqui vai dar o quê? 43 dividido por 40 vai dar 1,70 não. 1,075. Então o aumento seria o quê? O aumento seria de 7,5%, né? Aumenta aqui, ó, de 7%, aí 7,5%, certo? Pode ser feito assim também. Então, pessoal, vou só finalizar, estamos chegando aqui a 40 minutos, né? Só finalizar aqui. Outra possibilidade é a que eu já falei, ó, 43 dividido por 40 dá 1,075, né? Aí separando aqui os 100%, né? Nós vamos ter 0,075 dividido isso aqui por 100, vai ser 7,5%. Aliás, dividir não, multiplicando, né? Então, esse percentual aí vai ser o valor final, né, menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial. Aí vai ficar o quê? V1 menos V0 é V1, né? V1 dividido por V0 menos 1. Por que menos 1? Porque esse 1 representa o 100%. E isso aqui representa o quê? Só o aumento, ou o desconto, né? É o valor atual dividido pelo valor anterior. Não precisa decorar essa fórmula, não. Basta você pensar assim. Se eu quiser saber quanto aumentou ou quanto diminuiu, pense valor atual dividido pelo valor anterior. O que passar de 1 é o aumento. O que faltar para 1 é o desconto. Tá certo? Então é assim. V0 é o valor inicial de um produto. V1 é o valor desse produto em uma data futura, né? Uma data seguinte. P é a variação percentual do preço desse produto no período considerado, expressa na forma decimal. Se P é maior do que 0, dizemos que P representa uma taxa percentual de aumento, né? Ou seja, acréscimo, conforme vimos no exemplo do preço do salmão. Se o percentual é menor que 0, dizemos que o P representa a taxa percentual de desconto ou decréscimo. Deixa eu fechar aqui com alguns exemplos bem simples, né? Imagine um salário que era antes R$ 1.300.
e aí a pessoa passou a ganhar 1.580. Ela teve um aumento de quantos por cento? É só pegar o salário atual, que é 1.580 dividido pelo salário anterior, que era de 1.300, né? Então, fazendo aqui essa divisão, 158 dividido por 130 dá 1,2153, dá aproximadamente 1,2153. Ou seja, o que passar de 1 é aumento. Então teve um aumento de quê? De 21%, né? Recebeu um aumentozinho aí de 21%. Fazer aqui o contrário. Uma pessoa tinha uma dívida de R$780. E aí o credor já não tinha mais nem esperança que ele pagasse. Aí disse assim, olha, se você me pagar hoje, você me paga só 450? Beleza. Então a pessoa passou a dever só 450, né? Aí quer dizer, 450 é o quê? O valor atual. E o valor anterior era 780. Aí eu divido o valor atual, 450, pelo valor anterior, 780. Que eu falei, quando o número de cima é menor do que o de baixo, vai dar menos de 1, né? Então, houve desconto. Quando o resultado dá menos de 1, é desconto. Então tá aí, 45 dividido por 78 vai dar 0,57, ó. Dá igual a 0,57. Pode até arredondar para 58, ó. 57, aqui já é o 9, dá 0,58, aproximadamente aqui, né? Então a pessoa só vai pagar 58% da dívida. Ela teve um desconto de 42%, né? Só vai pagar 58% da dívida. O desconto aí foi de 42%, que é o que falta para chegar em 100%. Chegar em 1 aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Paramos por aqui. Vou passar agora umas questões para vocês resolverem, mas não dá para resolver todas, né? Não dá para resolver as 20 questões que tem no exercício, não. Bom, turma, estamos aí já a 42 minutos, então não dá para... Ainda faltou até um pouquinho de explicação. Vou passar só que esse exercício são 20 questões, eu vou passar inicialmente as 10 primeiras, né? E vocês vão estar podendo usar a calculadora, né, em algumas questões e usando algumas fórmulas que a gente aprendeu, né? Por exemplo, aqui, ó, o preço de um par de sapatos, né, era de R$68. Em uma liquidação, ele foi vendido com 15% de desconto. Quanto passou a custar? Ora, então a pessoa não vendeu, não pagou 100%, ela pagou 15% de desconto. Então, 100 menos 15 vai dar 85. Ou seja, ela pagou 85%. Aí você faz 0,85 vezes 68, né? Rapidinho descobre. Então eu digo aqui para vocês que vocês podem copiar essa atividade ou não. Se você quiser também só fazer exercício e botar as resoluções, né? Exercício sobre porcentagem, questão 1, resolução. Ou se você tiver dispor de tempo, você pode copiar também, deixando aqui umas 4 linhas, né, em cada um e resolver. Então tá aí, vou passar aqui devagarinho para que vocês possam estar fazendo print das questões, certo? Aí dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já pode fazer um print para poder copiar. Ou resolver direto, né? Aí tem aqui 7 e 8, que o restante dá, que é a 6, né? 6, 7 e 8. E aí, 8, 9 e a 10, né? Então é só controlar aí o vídeo, fazer pause ou fazer os prints.
Mas também, se quiser, eu posso fazer os prints e mandar. Beleza, turma? Então, tentem resolver essas questões. Quando for na próxima aula, a gente faz a correção. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.